Imagine por um momento como uma pequena vila da Península Itálica conseguiu construir o império mais grande e duradouro que o mundo já conheceu. O exército romano não apenas conquistou territórios, mas construiu um império invencível, graças à sua engenhosidade militar. Por trás desse poder estavam armas secretas tão avançadas que pareciam ter vindo de um futuro distante. Neste vídeo, vamos revelar as tecnologias militares que os romanos usaram para dominar civilizações inteiras e transformar seus inimigos em tributários de seu império. Se você já se perguntou como os romanos conseguiram uma superioridade militar tão esmagadora, fique até o final, porque o número 3 é realmente incrível. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar descobrindo mais segredos da Roma Antiga e deixar seus comentários sobre qual dessas armas mais te impressionou. Vamos começar. Onager. A máquina de destruição em massa. Você já se perguntou como os romanos derrubavam muros que pareciam impenetráveis? A resposta é o onager, uma arma secreta que revolucionou as guerras de cerco. O onager era uma espécie de catapulta avançada que lançava pedras de até 80 kg a grandes distâncias. Essa invenção romana não era apenas conhecida por seu poder destrutivo, mas também por seu efeito psicológico. Ao ver o onager aparecer no campo de batalha, muitas cidades se rendiam imediatamente, pois o simples som das pedras batendo nas muralhas era suficiente para desmoralizar os inimigos. O onager era construído com madeira maciça e tensionado com couro de animal, o que lhe dava uma grande força para lançar enormes projéteis. Seu nome vem do jumento selvagem, conhecido por seus movimentos imprevisíveis, o que homenageava a natureza caótica dessa máquina de guerra. Os romanos não usavam apenas força bruta, eles também aperfeiçoavam cada disparo com métodos matemáticos que otimizavam a potência da torção, permitindo-lhes derrubar muralhas inteiras com poucos impactos bem direcionados. As legiões romanas eram treinadas no uso do onager e a precisão de seus disparos se tornava temida em todo o Mediterrâneo. Os romanos aperfeiçoavam cada detalhe dessas máquinas, avaliando o impacto das pedras para maximizar sua eficácia. Um verdadeiro avanço da engenharia que não apenas mudou o curso da história, mas também transformou a arte da guerra. 2. O pilum. A lança que mudou a psicologia da batalha-se. Você pensava que uma lança era apenas uma lança, é hora de mudar de opinião. O pilum romano era muito mais do que uma simples arma de arremesso. O que tornava o pilum tão eficiente não era apenas seu tamanho ou forma, mas seu design intencionalmente defeituoso. A ponta de ferro macio se dobrava ao impactar, fazendo com que o inimigo não pudesse retirar o pilum de seu escudo, inutilizando-o para seu próprio uso. Um soldado inimigo, tentando bloquear o pilum com seu escudo, o tornava completamente inútil, ficando desprotegido. Esse design revolucionário fez com que o pilum não apenas perfurasse escudos, mas também desmoralizasse as tropas inimigas. Como? Com um único lançamento, os soldados romanos podiam neutralizar a principal defesa do inimigo, criando uma abertura para que os legionários avançassem e atacassem diretamente. Os romanos aperfeiçoaram essa arma para que fosse útil tanto a curta quanto a longa distância, e seu efeito psicológico nos inimigos era devastador. Quando viam a chuva de pilum cair, muitos se rendiam antes mesmo de ver os romanos no combate. O pilum também tinha uma incrível versatilidade. À medida que o inimigo avançava, os romanos lançavam mais pilum, criando uma espécie de tempestade metálica que paralisava a infantaria inimiga. Essa técnica de ataques rápidos e focados foi um dos segredos que permitiu aos romanos conquistar grandes impérios. Os romanos não eram apenas soldados, eram estrategistas que dominavam tanto as táticas psicológicas quanto as físicas. A balista. O rifle de precisão da Roma Antiga. Que tal a ideia de um rifle de precisão na Roma Antiga? Os romanos criaram a balista, uma arma de cerco que revolucionou o campo de batalha. Semelhante a uma besta gigante, a balista era equipada com um sistema de torção que utilizava tendões de animais tratados para criar um alcance de até 300 metros e uma precisão que assustava até os melhores generais inimigos.
Enquanto outras civilizações usavam catapultas imprecisas, a balista era capaz de mirar e derrubar alvos específicos, como oficiais inimigos e porta-estandartes. Imagine a surpresa e o pânico dos inimigos ao ver como seus líderes eram eliminados, com tanta precisão. Os romanos treinavam equipes especializadas para manusear essas armas, e sua eficácia era tal que as tropas inimigas desistiam de avançar ao ver uma balista no horizonte. Não era apenas a precisão que era fundamental, mas também a capacidade de se adaptar a qualquer terreno. Esses engenheiros romanos usavam materiais locais para construir versões da balista que podiam ser transportadas rapidamente e implantadas com grande rapidez. Era um sistema de armamento modular, o que lhes permitia se adaptar a qualquer tipo de guerra, seja em campo aberto ou durante um cerco. Fogo grego. O precursor do fogo e da guerra química, os romanos, foram pioneiros no uso de armas incendiárias, que hoje nos pareceriam ficção científica. O fogo grego, uma mistura química secreta usada pelos romanos, foi um precursor do fogo moderno que causou um verdadeiro terremoto no campo de batalha. Este fogo não podia ser apagado com água. Pelo contrário, a água apenas alimentava as chamas, tornando-o uma arma temida pelos inimigos de Roma. Os navios de guerra romanos estavam equipados com sifões especiais que lançavam esse fogo contra as embarcações inimigas, causando pânico total. Imagine a cena. Os inimigos, tentando escapar, se jogavam na água, apenas para ver como as chamas se intensificavam ao entrar em contato com o líquido. Essa tecnologia era tão avançada que até as tribos bárbaras, que nunca haviam visto esse tipo de armamento, se rendiam ao primeiro sinal de seu uso. O Corvus, a ponte de abordagem, que revolucionou a guerra. Naval, você sabia que os romanos, conhecidos pelo seu poder militar terrestre, também criaram uma arma naval que transformou a guerra no mar? O Corvus, uma ponte de abordagem com um enorme espolão, permitiu que os romanos transformassem o mar em terra firme. Quando o Corvus era implantado, uma grande ponte caía sobre o navio inimigo, fixando-se no convés e conectando os dois barcos. Isso dava aos soldados romanos a oportunidade de invadir o navio inimigo, como se estivessem lutando em terra. Essa arma foi tão eficaz que, na Primeira Guerra Púnica, permitiu que Roma capturasse 44 navios inimigos em uma única batalha. Apesar de serem novatos no mar, os romanos ganharam vantagem com essa invenção inovadora. Foi como uma mudança radical na guerra naval. Você se surpreendeu ao saber que algumas das armas secretas de Roma, que mudaram a história, ainda têm impacto em nossas estratégias modernas? Do Onager ao Corvus, o arsenal romano não era apenas mortal, mas representava uma mentalidade estratégica que dominaria o mundo por séculos. Se você ficou impressionado com o poder da engenharia militar romana, inscreva-se no canal para continuar explorando mais segredos do Império Romano. Deixe nos seus comentários sobre qual dessas armas romanas você acha a mais inovadora e poderosa. Nos vemos no próximo vídeo para continuar descobrindo o legado romano que ainda impacta nossas vidas hoje.